todos. Boa noite, Fábia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Seja bem-vindo novamente. Antes da gente dar início à reunião, eu quero dar alguns recadinhos, os mesmos, né, de toda semana, que nós estamos aí arrecadando roupas, sapatinhos, tanto de adulto quanto de crianças. Quem puder fazer essa doação, pode entrar em contato com a gente. Nosso contato está aqui na descrição do vídeo, aqui da live. E a gente agradece muito a todas aquelas pessoas que já contribuíram e continuam contribuindo conosco, né? Para a gente conseguir ajudar essas pessoas aí por meio da nossa ação Fé Virtual. E lembrando que esse mês de novembro a gente comemora um ano da nossa fraternidade, né? Da fundação da nossa fraternidade. E então, todo esse mês, nosso tema vai ser em torno da Casa Espírita, né? Semana passada, nós falamos do nosso querido mentor, Eurípides Barçanufo, e hoje a gente vai dar continuidade com essa temática, com você, né, Marcos, nosso querido amigo. Mas antes de eu passar a palavra, eu vou fazer a leitura e depois a prece aqui para a gente dar início realmente aos trabalhos. Então, o livro é Gotas de Esperança, o autor é Lourival Lopes, lição 29. Encontre a fonte da saúde. Corpo, mente e alma totalmente sadios. Como consegui-los? Um bom pensamento beneficia todas as células do seu corpo. Os maus as prejudicam. Atrapalham até o seu processo de reprodução. Provocam enfermidades. Tenha pensamentos de progresso e de alegria. Imagine-se jovial e forte. Formule ideias altruístas. Preencha-se de confiança. Veja nos outros seus irmãos verdadeiros. Este o caminho da saúde. A saúde perfeita depende do nosso ajuste às leis divinas de harmonia e de paz. Lendo essa lição, e a gente sabendo tudo que, né, que um pensamento pode causar à nossa saúde, não, trazendo saúde ou doença, a gente entende aí que a importância do estudo para o espírita é necessária, né, para que a gente compreenda todo esse processo aí. Então, talvez uma leitura que parecia que não tinha a ver com o tema, mas tem tudo a ver, né? Com certeza. Eu vou fazer então a prece inicial. Quem puder, pode pegar um copo de água para fluidificar, né? Para a gente colocar aí, para a espiritualidade colocar aí os fluidos necessários. Então, vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, a espiritualidade que nos assiste, Eurípides Barçanufo, nosso mentor, que nos auxilia em todas as tarefas da casa, da fraternidade. Vamos agradecer por estarmos reunidos nessa noite, para que possamos compreender um pouco mais sobre a doutrina, sobre a importância desse trabalho, sobre a importância de podermos estudar, de estudarmos, de aprofundarmos nossos estudos na doutrina, no Evangelho de Jesus. Vamos pedir à espiritualidade que esteja conosco nessa noite e todos os dias, para que nos ajude a entender, a compreender, ter sabedoria, e que a espiritualidade possa colocar na água de cada um aquele remédio necessário e adequado para o seu corpo, para o seu espírito. Fique conosco, que assim seja. Que assim seja. Então, Marquito, vou te dar a palavra, a importância do estudo para o espírita, e se precisar, você pode me chamar que eu volto aqui. Tá, eu vou só compartilhar aí, né, pra gente falar, porque
Bom, compartilhou aí? Ainda não, Marcos. Agora apareceu aqui. Tá. Então, primeiro nós vamos agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos as mensagens, os ensinamentos do Mestre Divino, né? E hoje o tema que nós vamos desenvolver é esse aí, a importância do estudo para o espírita. Então, nós damos boa noite a todos que nos estão nos assistindo ao vivo, e bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão nos assistir através da gravação que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? É que Eurípides Barçanufo, mentor da nossa fraternidade, possa, junto com a sua equipe, nos intuir, nos amparar, para que a gente possa ser um instrumento mais fiel possível, trazer para vocês esse tema aí, né? A importância do estudo para o espírita, né? Nós vamos começar o nosso trabalho lá na introdução do livro No Invisível, do Leon Denis, especificamente, se não me falha a memória, no terceiro parágrafo, ele coloca uma frase, e é em cima dessa frase que nós vamos trabalhar, né? Então, ele coloca lá escrito o seguinte: o Espiritismo será o que o fizerem os homens. Então, aquelas pessoas que se propõem a ser tarefeiros da doutrina espírita e fazer lá os estudos, a sua divulgação, né, os grupos de estudos, etc., etc., se as pessoas estudarem as obras básicas e as obras subsidiárias e discutir isso em grupo, para enriquecer o nosso entendimento, aprofundar o nosso entendimento, ele vai conduzir a doutrina espírita da forma mais adequada, mais equilibrada. Mas já aquele que tem uma noção superficial do que é o espiritismo, ele vai fazer esse trabalho de uma forma totalmente diferente. Então, por isso que ele afirma que vai depender o desenvolvimento, o encaminhamento, a condição da doutrina espírita, do espiritismo, né, vai depender dos homens. Por isso é que ele fala: o espiritismo será o que o fizerem os homens. Por que que ele fala isso, né? Vamos buscar um pouquinho no dado da história, né, para a gente poder entender isso. Então, antes de Jesus, né, Moisés trouxe as suas leis, foi necessário apresentar um Deus vingativo, para botar um freio naquele povo, etc, etc. E chegou num momento em que foi preciso preparar o orbe para receber Jesus, né? Então, e essa preparação está lá em Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos 2 e 3, quando fala assim: ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo e fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Ora, por que ele fala no dragão e esse dragão é como se fosse uma serpente, né? Por quê? Porque eles separaram, eles fizeram essa coisa, eles isolaram no orbe terrestre cerca de 2 bilhões de espíritos na época, para poder elevar o padrão vibracional, para poder recebermos o mestre, né? Então, esses espíritos eles foram isolados numa área, né, e isso está muito bem explicado naquele livro lá, como é que é o nome do livro? Lá do Miramês, Francisco de Assis, né? E eles, então, vão ser isolados ali, e como eles tinham uma moral muito baixa, mas eram extremamente inteligentes, então eles vão construir no mundo espiritual uma cidade que é chamada Cruzada, né? Pois muito bem. Então, veio o ano zero, que é o nascimento de Jesus, né, no nosso calendário. Então, veio Jesus, nasceu, ele trouxe para nós uma nova visão das leis. Ele chega ao ponto que, quando ele começa a fazer o seu Sermão do Monte, né, logo no capítulo 5, início do capítulo do Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, logo no início do capítulo ele fala sobre as bem-aventuranças, e aquilo dá um impacto muito grande. Então, logo no versículo 17, né, ele já vai falar o seguinte: não julgueis que eu vim abolir a lei dos profetas, eu vim para dar-lhes entendimento, não aprofundar, né? Então, ele trouxe uma visão diferente dessas leis, um pouco mais profunda. Ele ia adaptar o entendimento à nossa capacidade intelectiva, né?
Quando foi no ano de 33, tá certo? O que acontece? A vinda do mestre, ele trouxe um desconforto grande e o Sinédrio e, consequentemente, para o Império Romano. Né? Porque o Sinédrio ele não concordava com as coisas, com essa formulação, né, esse novo entendimento das leis de Moisés, o Sinédrio não aceitava. E isso trouxe um certo desconforto, não só com o pessoal do Sinédrio, mas também para o Império Romano, porque estava criando uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de entender, né? Inclusive sobre o jugo do povo egípcio. Tanto que no ano 70 vai ter um conflito extremamente grande, o general Tito, o romano, vai inclusive derrubar pela segunda vez o Templo de Salomão. Né? Bom, iniciou-se então uma grande perseguição aos seguidores do Cristo. Né? Aí a gente sabe todas aquelas coisas. Né? Por que isso? Porque ele estava havendo um conflito. Ele chega ao ponto de falar assim: o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o filho o filho do homem sabe o que o seu pai faz. Né? Ou seja, todos nós temos condições de saber quais são os desígnios do pai. Mas o indivíduo que era servo e que era escravo lá no tempo de Roma, ele não sabia o que o senhor lá dele, lá, o dono dele, no caso do escravo, e o patrão, no caso do servo, fazia. Né? Então, isso traz um desconforto muito grande, tanto para o Sinédrio como para o Império Romano. Né? Então, finalmente, no ano 33, Jesus foi julgado, condenado e executado. Né? Bom, seguindo então na história, chegamos ao ano 317 depois de Cristo. Então, veio Constantino. O Constantino, o que ele faz? Ele vai adotar os temas e símbolos cristãos. Ele vai oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano. Né? A partir daí, né, o movimento cristão, reconhecido oficialmente pelo Império Romano, tornou-se amigo dos Césares. E aí ele passou a ter uma certa força política. Né? Aqui é que está lançado praticamente o embrião da Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Bom, no ano 381, depois de Cristo, vem então Teodósio. Aí o que o Teodósio vai fazer? O Teodósio, por influência da sua esposa, que chamava-se Maria, se não me falha a memória, e era cristã, e ele então vai fazer o seguinte: como o movimento estava muito desorganizado, né, inclusive aquelas 7 igrejas que Paulo tinha vamos, criado, inaugurado, e quando se fala igreja, não quer dizer igreja, construção, coisa não. A igreja era o local onde as pessoas se reuniam para poder discutir e aprofundar no entendimento dos ensinos de Jesus. Né? Então, eles estavam extremamente desorganizados. Então, o que o Teodósio vai fazer? Ele vai estabelecer o seguinte: ele unifica o movimento cristão. De que forma? O bispo de Roma que vai decidir como que as coisas serão conduzidas. Aqui nasce praticamente o embrião do papado. Né? Então, seguindo em frente, ele a partir desse, ele confia uma supremacia ao papado, ao Papa. Né? Então, nascente. Então, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir praticamente daí que nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o que acontece? No ano de 384, né, aí veio o Papa Damaso. O que Papa Damaso faz? Já o bispo de Roma, ele pede para Jerônimo traduzir a Bíblia para o latim. Então, nós vamos entender isso aqui. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico e aramaico, que era a língua que Jesus falava. Quando houve a primeira diáspora, que eles foram para Alexandria, né, no Egito, eles foram para lá, e lá a segunda língua que era mais falada era o grego. Então, o que eles fazem? Eles pegam aqueles 70 anciões que mais entendiam das escrituras e fazem a tradução do hebraico para o grego, que é a chamada Septuaginta. Aqui ele vai pegar essa Septuaginta e o Novo Testamento, que ele é todo escrito em grego, porque ele foi escrito no período após diáspora, né? Que foi a segunda diáspora com o general Tito no ano 70. Né? Aí o que vai acontecer? Ele vai traduzir para o latim, que é a chamada Vulgata Latina, que é a que nós usamos hoje. Né? Em 1095, o que acontece? Né? A erraticidade inferior infiltra no seio do cristianismo nascente e altera a sua essência. Que erraticidade que é essa? Era esses espíritos aqui que tinham sido tirados do orbe, apartados numa cidade cruzada, e que ficaram presos por 1000 anos. E então, a partir
de alguns anos antes, né, por volta de 1050 e poucos, eles começaram a reencarnar. E ao reencarnar e voltar para o orbe terrestre, ter mais liberdade, eles começaram a influenciar. Então, por isso que foi totalmente desvirtuado o cristianismo, aí passou a ter questão de rituais, a questão da hierarquia, né, a questão de sacramentos, questão de dogmas, e todo esse desvirtuamento do cristianismo, né, do cristianismo então nascente ainda, né? Então, o Papa Urbano II, ele autoriza a Primeira Cruzada, já sob a influência desses espíritos que tinham retornado, né? E ele vai deixar uma das frases mais tristes que segundo teólogos cristãos falam, que ele autoriza e escreve assim: Deus assim o quer, como se Deus quisesse que nós, seus filhos, todos irmãos, degradiássemos uns contra os outros, né? Fôssemos lá lutar contra os muçulmanos, etc, etc. Não tinha, né? Uma coisa um pouco complicada isso, né? Então, nós vamos chegando, então, em 1857, que vem Allan Kardec. E Allan Kardec, então, trouxe para nós a doutrina espírita, né? A partir daí, vai seguindo em frente, e o que acontece? A erraticidade inferior infiltra no seio do espiritismo, tentando alterar a sua essência. É o que está acontecendo hoje, através, principalmente, de livros espíritas, chamados, que têm alcunha de espírita, mas que não são espíritas, né? E tem, inclusive, uma palestra do Zé Raul Teixeira, e tem um vídeo que ele fala, inclusive, sobre o livro, esse Clube do Livro Espírita, que de espírita não tem nada, né? Ele é totalmente comercial e voltado para custos, angariar custos, e algumas obras ali não tem nada a ver com o doutrina espírita, muito embora tenham espíritas, né? Pois muito bem, então, seguindo em frente. O Livro dos Médiuns, no capítulo 6, no item 110, a doutrina não disse tudo, né? Então, longe estamos de considerar como absoluto e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Isso é Kardec que está falando, né? Por quê? Porque, da mesma forma como Jesus veio e atualizou o nosso entendimento de acordo com a nossa capacidade intelectiva, a mesma coisa está acontecendo com a doutrina espírita. Ela está adaptando, né, o nosso entendimento de acordo com a nossa capacidade, da nossa inteligência, do nosso intelecto, para a gente poder entender com mais profundidade. E continua esse processo através das obras subsidiárias, né? Então, novos estudos, sem dúvida, completarão ou retificarão mais tarde, né? Até hoje, eu nunca vi nada que fosse retificado daquilo que Kardec falou. Muito pelo contrário, que fosse ratificado e não retificado, né? Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode existir o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito de causas que não têm de sobrenaturais. Nada tem de sobrenatural. Não tem mesmo. Porque o que o Kardec fez foi um trabalho de investigação. Ele procurou investigar e conhecer aquilo que os espíritos falavam, que o espírito, quando está desencarnado, ele é um ser errante, né? E pelo fato do espírito ser um ser errante, né, mas ele não explica para Kardec como é que funcionava essa erraticidade. Isso foi necessário que nós tivéssemos primeiro um conhecimento prévio, né, assimilasse bem esse conhecimento, para que viesse André Luiz e explicasse para nós, através das suas obras no mundo espiritual, né, que começa com o nosso lar e termina lá que a vida continua, para explicar como é que é essa erraticidade. Então, por isso é que ele fala aqui, o Kardec fala que ela é incompleta e perfeita, e seja ainda hoje. Sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito das causas que nada tem de sobrenaturais. E isso ele vai provar através de um trabalho de investigação, né? Então, se é uma hipótese, não lhe pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade. Então, algumas pessoas acham que é uma hipótese, mas não tem como falar que é uma hipótese em função do mérito, do seu raciocínio, dentro de um processo de muita racionalidade, né? E como tal, vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações os negadores formulam para provar que nos fenômenos espíritos só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgio. Muito embora algumas pessoas tentam fazer isso e comprovar isso, até agora ainda não conseguiram, né? Ainda não conseguiram. Portanto, a codificação ele vai fazer da seguinte forma, né? Primeiro ele vai escrever o Livro dos Espíritos em 1857, né? Então, a primeira edição com 501 perguntas somente,
Só a partir da segunda edição, publicada em 1860, que apresenta as 1019 questões que nós temos hoje. Essa codificação, esse livro é dividido em 4 partes. A primeira parte fala das causas primárias, Deus, formação do mundo, né, etc. Depois ele vai falar a segunda parte do mundo dos espíritos. Ele vai falar como é que é o mundo dos espíritos, a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? E no seguinte, ele vai pegar as máximas de Jesus, e vai dar uma visão espírita, né, que são as leis morais, que é a terceira parte, que fala sobre o Evangelho de Jesus, né? E depois ele vai falar da quarta parte, Experiências e Consolações, onde ele vai desmistificar aquela ideia de céu e de inferno, né? E que vai nos levar ao raciocínio, de forma extremamente racional, a entender que a justiça divina se faz presente entre nós não através de punições e castigos, mas tão somente de consequências, né? Nós colhemos as consequências dos nossos atos. A partir daí, ele vai desenvolver cada parte desse livro num novo livro. O segundo, ele vai falar sobre o livro dos médiuns. Por quê? Porque quando ele solta o livro dos espíritos, dá um impacto muito grande. Então, ele vê a necessidade urgente de se falar e aprimorar um pouco mais como é que é essa comunicabilidade entre os dois planos da vida. Aí ele lança, em 1861, o livro dos médiuns. Depois ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Ele lança depois, publica, né, o 1865, o Céu e o Inferno. E depois, em 1868, a Gênese. E esse é o Pentateuco kardeciano, né? Então, é de fundamental importância para que nós possamos estudar e entender esse Pentateuco, para que nós possamos, ao ler as obras subsidiárias, entender aquilo que os Espíritos estão trazendo para nós e o que eles estão aprofundando no nosso, para facilitar o nosso entendimento, né? Então, o ensino dos Espíritos está lá em Gênesis, no capítulo 1, no item 50, eles falam para nós o seguinte: os Espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo. E isso é fácil da gente entender por que eles fazem isso e por que eles estão falando isso. Porque se eles fizessem tudo para nós iríamos virar robôs. Nós íamos perder a nossa capacidade de raciocinar. O que é capacidade de raciocinar? Ter pensamentos continuados. E é através desses pensamentos continuados é quem vai por dedução, vai chegando às conclusões, né? Então, deixando o cuidado de discutir, verificar e submeter ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa, né? Então, esse cadinho da razão, tá certo? O cadinho é onde eles normalmente, onde que eles colocam o ferro para fundir, né? Fazer a depuração do ferro, a limpeza dele. Então, o que acontece nisso aí, né? Você vai fazer essa pureza, essa depuração dentro da nossa razão. Mas para a gente fazer uma depuração, uma análise crítica de valor, nós temos que ter o conhecimento básico das obras do Pentateuco, senão a gente não consegue fazer, né? Então, fornecem-lhes o princípio, os materiais, cabe ao homem aproveitá-los e pô-los em prática. Ou seja, ele fala assim, está aqui a farinha de trigo, está aqui o fermento, está aqui o ovo, não sei o quê, agora está aí a receita, faça o bolo. É mais ou menos isso, né? Eles nos dão o ensinamento, aí fala conosco, meu filho, agora raciocina, pesquisa, analisa, né? Vai correr atrás, como se diz aí no popular. E o método dos Espíritos, a Gênesis capítulo 1, versículo 52, né, eles vão falar para nós assim: além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado integralmente. E não foi mesmo, né? Por que não foi? Porque eles vão falar que o ser é um espírito errante, por exemplo, né? Então, ao falar que o ser é um espírito errante, eles não explicam tudo, porque nós não estávamos ainda nas condições de entender, né? Mesmo 100 e poucos anos depois que veio o André Luiz, algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender as obras de André Luiz, porque ainda não estudaram com a profundidade necessária as obras básicas, né? Então, por exemplo, lá na questão 22 do Livro dos Espíritos, ele vai falar o seguinte, assim, para os Espíritos, vão falar para Kardec, que a matéria existe em estados que ainda nós ignoramos.
E hoje a física quântica ela já vem explicando, aprofundando muito mais. Hoje a gente sabe que matéria é energia condensada e outras coisas que naquela época não tinha condições de se falar isso para Kardec. Porque nós não tínhamos conhecimento precedente que hoje nós temos para que pudéssemos entender. Então, ele diz respeito a tão grande número de observações a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era achar-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Ou seja, o que a caracteriza mais forte da doutrina espírita é a sua diversidade de informações que recebe, porque não foi só Kardec que recebeu as respostas, e nem foi ele que recebeu as mensagens só. Vieram de outros países, como veio da América, da própria Inglaterra, e de outros países ali da própria Europa, que eles faziam algumas perguntas para os espíritos e mandavam para Kardec. E isso fica claro na sua biografia, e para quem assistiu o filme da vida dele, há momento em que ele comenta essas cartas que ele recebe de outros países, né? Então, essa universalidade de informações é o ponto mais forte da doutrina espírita e descaracteriza aquilo que as pessoas podem afirmar. Aí isso é da cabeça do médico que escreveu, né? Então, foram vários médios que cada um discordava, recebia as mensagens sobre determinados assuntos, né? Tendo o ensino de ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho disseminando os assuntos de estudo e observações, como, em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Então, cada médium vai receber a mensagem que tratava de determinado assunto. Uns de biologia, outros de física e tal, né? Tudo separado, tá certo? Né? Porque aí é para ficar bem caracterizado que aquilo não tinha influência da pessoa, do instrumento que trabalhei, que era o médium, né? As revelações dos espíritos, ainda continua lá, ele fala o seguinte: as revelações fazem assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é desta maneira que ela prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Nós ainda temos muito a crescer, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo, muito a aprender. E o conhecimento ele tem que ser como a luz, né? Com uma claridade, ela tem que vir parcial, senão a gente não assimila. Se você pegar um indivíduo que está dentro de um quarto, absolutamente escuro, por vários dias lá dentro, e colocá-lo no céu bem azul, no sol do meio-dia, ele vai continuar cego. Para ele tem que ir de forma gradual, para a sua visão, ir acostumando com a claridade, porque senão ele não consegue assimilar. É a mesma coisa o conhecimento, tem que vir de forma gradual, lenta. Porque o conhecimento que eu vou receber hoje, eu vou precisar do conhecimento precedente, que eu recebi ontem, né? Então, cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém. Foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Então, da mesma forma, nós devemos fazer o nosso trabalho nas nossas pesquisas, procurar vários autores sobre determinado assunto que você está estudando, aprofundando, para que a gente possa ir tirando as conclusões e juntando aquelas informações para que nós possamos ter um entendimento mais profundo, né? Porque se nós ficarmos refém de um único autor, a gente fica dependendo só da interpretação dele. Então, a gente tem que trabalhar com vários autores para que a gente possa ter uma noção mais ampla, né? O caminhar do Espiritismo, na Gênesis, lá no capítulo 1 ainda, no item 54, fala o seguinte: nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Não. Todas elas demandaram pesquisas, trabalho, observações, né, por vários tempos, vários anos, né? Não foi assim, eu recebi assim, escreve, já está prontinho. Não. Né? Nenhuma delas foi assim. Todas, sem exceções, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi exatamente o trabalho que Kardec fez. Porque a doutrina espírita, como nós vimos lá nos livros, daqueles livros, vai ter um tríplice aspecto, né? Ela vai ter a filosofia, que deixa de ser um ramo da ciência que se preocupa com o princípio da causa, tem a própria ciência, a parte científica, né? E tem a parte da moralidade, que aqui no Brasil ela tomou conta de religiosidade, né? Então, é necessário a gente fazer
esses conhecimentos anteriores sobre todos esses aspectos para a gente ir entendendo aquilo que vai chegando posteriormente. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Né? Daí a ser gradativo o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre o que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida a opinião para os assimilar. Ou seja, eu tenho que dominar a matéria. Por exemplo, como é que você vai colocar um jovem para fazer matemática, por exemplo, cálculo estrutural, se ele não aprendeu, por exemplo, as 4 operações básicas, depois as equações, etc., de primeiro, segundo grau, terceiro grau, as coisas todas, raiz quadrada e tal, né? Ele não vai entender. Então, vai ter que ter aquela base para que nos permita entender posteriormente. É mesmo de notar-se que todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias não concludentes. Então, se você quer ir além mais, nós vamos esbarrar nisso aí. Nós vamos achar respostas que nós ainda não são concludentes, não são conclusas para nós, porque nós ainda não vamos entender as informações. Tá? E quanto ao contrário, chega um momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros, que é o que acontece hoje. Né? O conhecimento da doutrina espírita, aqui no Brasil, por exemplo, né, chegando à universalidade de todas as casas espíritas. Né? A disciplina mental e comportamental, Leon Denis, no Invisível, introdução, ele fala para nós o seguinte: com os estudos espíritas, uma nova ciência se vai formando lentamente, porque ela é uma ciência. Né? Mas é preciso aliar ao espírito de investigação científica a elevação de pensamento, os sentimentos, os impulsos do coração, sem o que a comunhão com os seres superiores se torna irrealizável e nenhum auxílio de sua parte, nenhuma proteção eficaz se obterá. Ou seja, eu tenho que ter elevação do pensamento. Que tipo de elevação do pensamento? De me instruir, e não de curiosidade. Eu quero saber se eu vou arranjar um emprego amanhã, se eu vou casar. Não, isso é curiosidade. Isso não cabe dentro da doutrina espírita. Né? Certo? E o sentimento. Eu quero aprender para poder transmitir isso para os outros e aprender a entender o mal, o bem, conforme está lá na questão 630 do Livro dos Espíritos. O bem é tudo aquilo que nós fazemos quando nós estamos observando a lei de Deus. E para mim, fazer o bem, eu tenho que entender a lei de Deus. E para entender a lei de Deus, eu tenho que estudar. Porque quando eu me afasto da lei de Deus, eu estou criando o mal. Né? Nós estamos criando o mal. Então, sem o que a comunhão com o ser superior se torna irrealizável. Eu preciso de ter a depuração dos meus sentimentos, o propósito sério de pensamento, né? Os impulsos do meu coração, ou seja, a irradiação do mais puro dos meus sentimentos, para me poder manter, né, uma ligação junto com os nossos amigos espirituais, para a gente poder fazer isso, senão a gente não consegue. Né? Ora, isso tudo na experimentação. Né? Você vai experimentando, vai deduzindo por premissas até chegar ao silogismo, que é a conclusão final. Não há possibilidade de êxito nem garantia de resultado sem a assistência e proteção do alto, que se não obtém senão mediante a disciplina mental de uma vida pura e digna. Então, além de estudar, nós temos que aplicar aquilo que nós estamos aprendendo com os estudos. Nós temos que saber e fazer. Né? Por isso que ele fala da sintonia e afinidade, é o seguinte: você tem um determinado padrão vibracional que vai ser resultado daquilo que nós pensamos e que nós agimos. Então, esse pensamento vai ser lançado no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é como se fosse uma rede de internet, ele está ligando todas as mentes encarnadas e desencarnadas. Né? Então, você emitiu isso aí, esse pensamento. Aí, o que acontece? Você recebe um pensamento contrário ao seu. Né? Aí você revê a sua forma de pensar e de agir e você fala assim: não, realmente isso aqui está certo. Você deu uma mensagem e fala: não, eu estou agindo errado, deixa eu mudar o meu pensamento. Então você vai mudar o seu pensamento. Ao mudar o seu pensamento, você praticando aquilo, você está alterando o seu padrão vibracional. Consequentemente, você vai emitir pensamentos de mesma ordem. E isso pode acontecer tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo.
Né? Ao contrário, você está estudando, vem uma coisa e fala assim, não, vamos lá, larga isso aí, vamos lá para jogar um futebol, vamos assistir um futebol. Né? Se aquele é o momento que você determinou para você se dedicar ao estudo inteiro, então se entregue ao estudo. Né? A sintonia não afinidade é quando nós temos lá um pensamento, nós emitimos o pensamento, né? E o que acontece? Eu recebo um pensamento contrário àquele meu, eu não concordo, não aceito, e o que eu faço? Continuo pensando da mesma forma. Né? Isso quer dizer o seguinte, nós é que estamos determinando o magnetismo das nossas correntes mentais, porque quando nós pensamos, essas correntes mentais elas vão cair no fluido cósmico universal, e elas vão né, embora, porque o som ele tem um atrito com a onda do som com o ar. O pensamento com o fluido cósmico universal ele não tem atrito, então ele vai embora. Vai chegar no momento em que ele vai encontrar uma região que tem pensamentos de mesma ordem. Aí, por questões de sintonia, ele vai se afinizar e o magnetismo vai fazer com que você mantenha aquela sintonia com aquele grupo ou não. Né? Então, por isso que o Zé Raul Teixeira fala, me diga o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Porque o nosso magnetismo, nosso pensamento é que determinamos que magnetismo que vai nesse pensamento para atrair as nossas companhias. Né? Então, dentro disso, nós vamos entender o seguinte, que existe uma coisa que chama-se ética, e para nós, cristãos, a ética são os princípios e valores divinos. Né? Essa para nós, ela é traduzida na lei divina. Então, a lei divina ela é universal, ela está em todo o universo. Ela não está só no planeta Terra, está no universo inteiro. É a mesma dos mundos primitivos até os mundos angelicais, onde é que está Jesus. Ela é imutável. O que muda é a nossa forma de interpretar essa lei. Então, o que acontece? Quando nós começamos a observar essa lei, viver essa lei, né, nós estamos observando, nós estamos elevando moralmente. Então, a interpretação da lei varia de acordo com o nosso estado evolutivo. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos interpretando melhor e vamos vivenciando melhor. E aí, a partir daí, o que acontece? Nós estamos fazendo o nosso crescimento moral. E esse crescimento moral, ele vai nos autoeliminar, modificando os nossos sentimentos, e, consequente, ele vai iluminar o meio em que nós vivemos através das nossas ações que servem de exemplo. Né? Então, o padrão vibracional entre o céu e a terra, no capítulo 20, André Luiz, né, porque esse é aquilo que eu falei lá, né, lá atrás, sobre sintonia, afinidade e não afinidade, né, o André Luiz vai falar o seguinte para nós. Né, vamos explicar isso aqui. Se você tem um padrão vibracional de 1000 unidades qualquer, né, vamos botar assim, de acordo com o que você pensa, você age, você vai estabelecer um padrão vibracional. Né? Então, e você pode estar uma variável, vamos botar assim. Se você recebe um estímulo na rua, por exemplo, e dá uma reação negativa, é isso que você está baixando o seu padrão vibracional. Ou seja, você está no trânsito, vem alguém te dar uma fechada, você quer parar o carro, discutir, brigar, você reagiu de forma negativa ao estímulo, o seu padrão vibracional dele baixou. Mas, ao contrário, se você viu o indivíduo e falou, puxa, então vamos largar para lá, ele não recebeu do berço a educação, ele não é uma pessoa muito fraterna, né? Vamos deixar, a gente entende a sua dificuldade, o seu estado ainda é muito limitado, então eu estou dando uma reação positiva ao meu estímulo. Então, o que acontece? Ao estímulo recebido, o que acontece? Eu estou aumentando o meu padrão vibracional. Então, portanto, o nosso padrão vibracional, ele é um padrão vibracional mediano, porque nós estamos flutuando aqui várias vezes durante o dia. Né? Portanto, lá o André Luiz vai falar o seguinte para nós, a nossa posição mental é que determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. Qual que é o nosso envoltório espiritual? É o nosso perispírito. Né? Então, o nosso envoltório espiritual ele vai ser mais pesado ou mais leve dentro daquela faixa vibracional que nós estamos dentro do planeta Terra, né? Em função do nosso estado de moralidade. Então, suponhamos que o planeta primitivo ele vibra de 1 a 200. O prova de expiações que nós estamos hoje de 201 a 400. Então, não quer dizer que todo mundo está no mesmo padrão vibracional. Nós temos ali uma variável. E você pode estar lá em cima no 399, como pode estar aqui embaixo no 201, no 202. E isso vai ser em função disso aqui. Ó. Porque nós vamos determinar o peso específico do nosso perispírito. Né?
Portanto, mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira determinado tipo de onda. Então, se você tem uma onda mais longa, é uma onda, o seu padrão vibracional é mais lento, mais baixo. Mas se você tem uma onda mais curta, então o seu padrão vibracional é mais elevado. E isso vai determinar o nosso comportamento de moralidade. Né? E ele continua falando para nós o seguinte: na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem o seu peso específico, que varia de acordo com a identidade ditada, sobretudo, pelo estado de moralidade do espírito. Que peso específico, então? Porque o indivíduo vai estar na parte mais baixa ou mais alta do padrão vibracional do planeta Terra. Né? Então, a comunhão com seres superiores, ela faz mais ou menos assim. Ó. Você tem o templo e tem o padrão. Então, você, por exemplo, vamos supor, dentro de uma reunião mediúnica, por exemplo, né, de fundamental importância o estudo. Por quê? Você chega lá, o seu padrão, como nós falamos, padrão vibracional seja de 1000 unidades qualquer. Quando você chega na reunião, você faz uma leitura naquela primeira hora, né? Para quem não sabe, uma reunião mediúnica, ela funciona habitualmente com 1h30. A primeira meia hora de estudo para o grupo chega do seu problema da rua, do trabalho, etc., etc., para o grupo se harmonizar, se tranquilizar. Né? A partir daí, à medida que nós vamos estudando e todos voltados para o mesmo propósito, a mesma leitura que está ali, né, no grupo, nós estamos elevando o nosso padrão vibracional. Aí, nós temos o mentor da reunião, por exemplo, lá, o dirigente espiritual, que vibra a 3.000 unidades qualquer. E o que ele vai fazer? Ele vai condensar o seu padrão vibracional para chegar aqui no 1.500. Ao ponto que nós estamos nos preparando, nós vamos aumentar um pouquinho o nosso padrão vibracional. A partir daí, então, é o contato espiritual com os nossos amigos espirituais. Isso aqui não é só dentro da reunião mediúnica, não, gente. Isso aqui no nosso dia a dia. Então, quanto mais resultados positivos nós darmos para os estímulos recebidos, nós vamos estar levando o nosso padrão vibracional. Consequentemente, nós vamos estar em sintonia com os espíritos mais elevados, cada dia mais elevados. Né? Portanto, quanto mais bem preparado intelectualmente e moralmente for a pessoa, maiores serão as possibilidades de estabelecer sintonia com os espíritos mais elevados. Daí a importância para nós, principalmente para nós espíritas, o estudo. Né? Que é para a gente manter sempre uma ligação com os nossos amigos espirituais e que possamos criar as condições ideais para que eles possam, através da intuição, nos amparar, nos sugestionar as soluções que nós devemos tomar na nossa vida. Né? Então, disciplina mental e comportamental, o Leon Denis, no Invisível, ainda no Invisível, na introdução, ele diz o seguinte para nós: deve todo adepto saber que a regra por excelência das relações com o invisível é a lei das afinidades e atrações. Evidentemente que sim, questão de comunhão, de sintonia e de afinidade. Né? Então, neste domínio, quem procura baixos objetivos os encontra e com eles se rebate. Então, se você está dando um estímulo que você recebeu, se você deu uma reação negativa, você está à procura de baixos objetivos. Né? Você encontra com ele rebaixado. Né? E assim são o nosso comportamento no dia a dia. Né? Aquele que aspira às remontadas culminâncias, cedo ou tarde as atinge e delas faz pedestal para novas ascensões. Ou seja, eu vou cada vez dando mais reações positivas, eu vou subindo o degrau devagarzinho. Consequentemente, eu vou cada vez mais alto e entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais mais elevados. Né? Se desejas manifestações de ordem elevada, fazei esforço para elevar-vos a vós mesmos. Né? Então, nós é que temos que fazer a nossa parte, porque pelo fato de estarmos em dimensões diferentes, eles estão aqui do nosso lado, mas nós não estamos do lado dele, como está lá na parábola dos dois filhos que se perderam. Um se afastou do pai e se deu mal, né? Foi lá cuidar dos porcos. E o outro estava ao lado do pai, mas não estava com ele. Tanto que questionou ele lá sobre as atitudes dele. Né? Então, o bom êxito da experimentação, no que ela tem de belo e grandioso, a comunhão com o mundo superior, não obtém o mais sábio, mas o mais digno. Porque não adianta você saber se você não faz. Né? O melhor é aquele que tem mais paciência e consciência e mais moralidade. Então, quanto mais eu entender as leis divinas, e quanto mais eu aplicá-las, mais digno serei.
Tá? A perpetuidade do Espiritismo, Gênesis, capítulo 1, item 55 ainda, ele fala o seguinte: as descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. E é verdade. Nós vamos, à medida que nós vamos estudando a ciência e vai caminhando, nós vamos descobrindo a grandeza de Deus. Né? Então, unicamente destrói o que os homens edificaram sobre as falsas ideias de que formaram de Deus. No princípio, nós adoramos lá, por exemplo, o trovão e o relâmpago como um Deus. A partir do momento que nós vamos tendo conhecimento e vamos evoluindo intelectualmente, compreendendo as coisas, nós vamos ver que aquilo é um fenômeno. Né? E assim somos até hoje com relação a Deus. Quanto mais nós estudamos, vamos mais aprofundamos o conhecimento, né? Nós vamos vendo a grandeza dele, a grandeza do Pai. Então, o Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Ele demonstra e da observação. Você vai observando, vai fazendo seus questionamentos, vai fazendo suas deduções, etc., etc., e vai caminhando, né, dentro das conclusões. E, entendendo-se como todos os ramos da economia social, dos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o Espiritismo se suicidaria. Né? Lembrando, tá certo? Né? Que a utopia é uma ideia ou descrição de um país ou de uma sociedade imaginários que tem tudo, em que tudo está organizado de uma forma superior e perfeita. E a gente sabe que nós estamos longe da perfeição ainda. Né? Aquilo que a gente pensa que é o perfeito, mas nós ainda estamos muito, muito longe da perfeição. Né? Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Então, se a doutrina deixar de ser o que ela vai mentir. Né? E caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque as novas descobertas lhe demonstram estar em erro acerca de um ponto qualquer. Ela se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Ou seja, a doutrina espírita está sempre aberta. Olha, você cometeu um engano aqui, então ele vai rever. Só que isso até hoje não aconteceu. Né? Por quê? Porque ela anda num caminho paralelo com a ciência. A ciência vem e fala alguma coisa, ela vem e explica para nós a luz das leis divinas. E ela fala muita coisa sobre as leis divinas e depois a ciência vem e comprova. A exemplo disso, por exemplo, a epífise, o André Luiz, acho que é nos domínios da mediunidade, né? Ele fala sobre a epífise, acho que é lá mesmo que ele fala sobre a epífise, ele fala lá uma série de funções da epífise, e que foi questionado pelo Conselho de Medicina na época. Né? E hoje, acho que ele fala que 23 ou 24 funções, 19 já estão cientificamente comprovadas. Né? Então, as coisas vêm, a ciência vem simplesmente daqui. Né? A perpetuidade do Espiritismo, ainda falando na Revista Espírita, em fevereiro de 1865, fala o seguinte: sem dúvida, ela pode sofrer modificações de seus detalhes, em consequência de novas observações. Que modificação que ela vai ter? Ela vai aprofundar o nosso entendimento. Aquilo que nós entendimos de forma superficial, ela vai aprofundar. Né? Mas, uma vez adquirido o princípio, não pode variar e menos ainda ser anulado, eis o essencial. Você não vai anular, você vai mudar a sua forma de entender, diferente. Né? Desde Copérnico e Galileu, tem-se calculado melhor o movimento da Terra e dos astros, mas o fato do movimento ficou com o princípio. Né? Mas vamos entender um pouquinho do que ele está falando aqui. Então, Copérnico, que é esse que viveu aí, né, ele vai desenvolver a teoria heliocêntrica do sistema solar. Né? E o Galileu Galilei, ele vai fazer o seguinte: ele desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo. Esta descoberta contribuiu decisivamente na defesa do heliocentrismo. Né? Então, são modificações, mas ninguém falou que não existe um movimento, que foram aprofundando o entendimento do movimento. Né? Então, a princípio, se pensava que a Terra era quadrada. Depois se estudaram e não, que a Terra é redonda e que era o centro do universo.
E depois descobriram que ela não era no centro do universo. Era o heliocentrismo, que era o Sol. Oh, meu Deus do céu, não, mas o Sol não é ele é o centro do nosso sistema solar apenas. E ele está dentro de uma galáxia, e essa galáxia também não é o centro, porque tem muitas outras galáxias. Mas isso não anulou o movimento dos astros. Isso fica bem claro. Então, não há modificação. É um aprofundamento do nosso entendimento sobre os movimentos dos astros. É diferente. A doutrina espírita é assim. As obras subsidiárias e a própria ciência, ela vem provar isso para nós, né? Bom, o Espiritismo, continuando a revista, ele fala: o Espiritismo não se apartará da verdade e nada terá a temer das opiniões contraditórias, enquanto sua teoria científica e sua doutrina moral forem uma dedução dos fatos escrupulosa e conscienciosamente observados, sem preconceito nem sistemas preconcebidos. Faz uma coisa totalmente sem ideia preconcebida. E ali você vai tirando as suas conclusões, o Kardec foi tirando as conclusões através das observações e das deduções e exclusões que ele foi fazendo, né? Então, o Espiritismo está longe de haver dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inquebrantável em sua base, porque esta base está assentada nos fatos. Então, é aquilo que Jesus fala, que ele vem modificar a lei, os profetas, ele vem dar um novo entendimento. A doutrina espírita vem fazer a mesma coisa, ela vem aprofundar o nosso entendimento sobre as leis de Deus. E isso a par da ciência, né? Em consonância com a ciência. Então, os espíritos falam para nós o seguinte, uma coisa que é fundamental, né? O nosso cérebro é como se ele fosse um arquivo assim, cheio de gaveta, e cada gaveta desse é um assunto que você domina, que você tem conhecimento. Então, quando eles precisam, através da mediunidade, né, eles vão no arquivo que tem na cabeça do médium, ele abre aquela gaveta e vê sobre aquilo, ele decodifica a mensagem de acordo com o que ele tem lá, porque senão ele não consegue decodificar a mensagem. E aí ele vai transformar aquela energia que ele recebe do espírito comunicante e vai transformar aquilo em palavra escrita ou falada. Então, o Timóteo, ele vai falar no Livro dos Médiuns, no item 19, no item 225, ele vai falar assim: quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, preparamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, e isto é a sua revelia. Mas isso não é só para a mediunidade, não, gente. Isso é para a nossa vida diária, porque nós estamos, como diz Paulo, envolvidos numa nuvem de testemunha. E essas nuvens de testemunha, por questões de nós mantermos o nosso pensamento, né, nós vamos estar influenciando essa nuvem, e essa nuvem vai estar nos influenciando, né? Então, através das intuições, das premonições que a gente tem, né? Olha, Marcos, não vai fazer isso não, porque isso vai dar certo. Aí a gente vai lá e tema, o que acontece? A coisa dá errado, porque nós temamos. Mas para que isso eles possam nos ajudar, nós temos que ter esses conhecimentos na nossa cabeça. É por isso que é de fundamental importância o estudo para nós, né? E eles continuam falando o seguinte, aí nos domínios da mediunidade, o André Luiz, no capítulo 23, vai falar o seguinte: esclareceu Aulos. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, ou seja, através da influência do espírito, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. O espírito não foi lá e tirou se nos casos para escrever, não, então eu vou botar o conhecimento da escrita para você, para mim poder ser o meu instrumento. Não é assim que funciona, né? Mostra simplesmente que o psicógrafo, quem que é o psicógrafo? O médium da psicografia, né? Traz consigo, em outras encarnações, a arte da escrita já conquistada e retida nos arquivos da memória, cujo centro o companheiro desencarnado consegue manobrar. Ou seja, o estudo que nós estamos fazendo hoje, o conhecimento que estamos adquirindo, nós levamos para o mundo espiritual. Aliás, a única coisa que nós levamos para o mundo espiritual, quando para lá retornaremos, é o nosso conhecimento, as nossas obras, mais nada. Tudo aquilo que nós recebemos quando aqui chegamos e tudo aquilo que nós deixamos quando daqui saímos, nós não somos proprietários, nós somos usufrutuários, conforme Kardec fala para nós, inclusive do nosso corpo material. Ele vai ficar aqui, né? Então, o conhecimento nós vamos levar e vai nos ajudar nas futuras encarnações, né?
Então, o Livro dos Médios, capítulo 225, ele continua. Qualquer que seja a natureza dos médios escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos. O que é mecânico? É quando o braço faz sem embargo. O médium não consegue segurar o braço, ele escreve automaticamente. E o semimecânico, ele escreve assim, mas você tem como se fosse intuição. E a intuição, você recebe a mensagem primeiro para depois escrever. Né? Então, qualquer que seja a natureza dos médios escreventes, quer mecânico ou semimecânico, quer simplesmente intuitivo, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. Não varia, não importa o instrumento. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médios da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela radiação do nosso pensamento. Então, ele codifica de acordo com o conhecimento que a pessoa tem na cabeça, porque senão ele não consegue decodificar. E ele manda aquela energia, ele decodifica e transforma aquilo em palavra escrita ou falada. Daí a importância do estudo. Né? Então, o Livro dos Médios, questão 282, fala assim: como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem, responde aos espíritos para Kardec. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. O fluido universal é isso que está envolvendo todo o universo. Né? É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Se fosse escrito isso hoje, ele ia falar que era a internet, né, que permite a ligação de todas as mentes. Né? Então, como é que acontece dentro do processo da mediunidade, propriamente dito, falando da importância já falando especificamente para a importância para o médium, o espírita médium. Então, nós temos aqui a médium, né, psicografando, e tem aqui o espírito comunicante. Então, o espírito comunicante ela vai se desdobrar, né? O espírito comunicante vai fazer uma ligação da sua mente perispiritual à mente perispiritual da médium desdobrada, e ele utiliza os fluidos dele e o fluido vital fornecido pelo médium. O fluido vital é o fluido que nos permite, nós, espíritos, movimentarmos o nosso corpo. Né? Então, ele estabelece a ligação com o médium, o espírito lhe transmite a mensagem recebida. Então, ele decodifica, manda aquela energia, ele decodifica, né? Quando queremos transmitir ditados, igual nós falamos lá atrás, espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. E preparamos os nossos materiais com os elementos que ele fornece, e isto é sua revelia. Né? E aí acontece o seguinte, que ele vai receber essa mensagem, a médium, ela vai decodificar e vai escrever essa mensagem. Né? Esse é o processo que existe. Então, daí a importância do estudo, principalmente para o médium. Né? Mas não é só para o médium, é para todos nós, principalmente aqueles que somos espíritos, né? Vamos dizer assim. Né? Bom, os médios pouco instruídos, o Livro dos Médios, capítulo, nosso tempo está em cima da hora, também já estou terminando, falta um pouquinho. Efetivamente, quando somos obrigados a servirmos de médios pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a levantar a mão de formas incompletas. Então, quando ele acha pessoas que não estão devidamente preparadas, não têm o mínimo de instrução desejável, o que acontece? O que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga, um aborrecimento. E isso fica cansativo para os nossos amigos espirituais, porque eles estão acostumados a fazer a comunicação rápida do pensamento, da energia. Aí, para o médium que não tem, por exemplo, muito conhecimento, mas que não tem outro instrumento ali mais bem preparado, eles vão ter que usar aquele instrumento ali. Então, isso vai ser uma fadiga, vai ter que, muitas vezes, letra por letra. Né? Assim como um entrave real, a presteza e o desenvolvimento das nossas manifestações, porque a coisa fica mais longa, muito mais complicada. Né? A necessidade do estudo, Consolador, questão 392, Emmanuel Chico Xavier vai falar o seguinte: pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Não vou nada, vou para lá porque ele vai ditar as coisas e vai ficar tudo tranquilo, ele que sabe mesmo, eu não sei nada. Né?
pode acontecer isso, né? Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida. Nós temos que estar nos preparando, porque faz parte do nosso crescimento, né? Então, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando os méritos novos, ou seja, através do estudo que vai nos permitir fazer uma comparação com o nosso comportamento e vamos fazendo a nossa reforma íntima. Olha, eu estava errado, eu tenho que realmente fazer assim, né? A partir de agora. Então, é isso que acontece. Então, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Né? E, na realidade, é todos nós, independente de sermos médium ou não. Né? Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiado, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, é preciso que nós sejamos um instrumento muito bem preparado e instruído para que possamos fazer o nosso trabalho, né? Se um médium espera muito dos seus guias, é visto que os seus mentores espirituais muito esperam do seu esforço. É uma contrapartida, né? E como todo progresso humano pode ser continuado, não pode prescindir de suas bases, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço, sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benefício dos instrutores da humanidade. Então, nós temos que criar esse hábito de estar sempre ligado com os nossos amigos espirituais mais elevados. Então, sob a égide de Jesus, sempre vivo no mundo através dos seus livros e da sua exemplificação. Porque Jesus ele deixou as suas pegadas aí para a gente seguir. Onde é que estão as suas pegadas? Estão no Evangelho. Né? Está no seu Evangelho. E ele continua. O costume de tudo guardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Porque se você tem que tomar as decisões por você mesmo, você está aprendendo, porque a gente aprende, inclusive, no erro. E se você falar assim, não, eu só faço aquilo que os espíritos fazem, me manda fazer. Ora, gente, isso é fanatismo, isso não é uma coisa racional. Né? Então, chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias extraordinárias. Então, por isso é que existe algumas casas que se dizem espíritas, que são muito dadas às mistificações, né? São instrumentos de espíritos que se passam por mentores, por isso que Jesus nos alerta, né? Que muitos lobos virão, né? Profetas que na realidade são lobos, disfarçados de profetas, vão trazer a palavra e nos levar ao desvirtuamento, ao erro. Tá certo? Porque as pessoas não estudam, não leem, não pode fazer uma análise, uma crítica de valor. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente está distanciado. O modo de se distinguir os bons espíritos dos maus, está lá no item 266 do capítulo 24 do Livro dos Médiuns, fala o seguinte: em submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, sem despercustando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer quando se trata de julgar uma obra literária. Porque as pessoas, muita casa espírita faz assim, recebe a mensagem, está assinada, por exemplo, Bezerra de Menezes, eles não se preocupam em ler e estudar para ver se é aquela mensagem do Bezerra de Menezes mesmo. Né? Então, esse conselho que São Luís está dando para os médios, ele serve, inclusive, para todos nós que não somos médios, mas que recebemos na internet, como, por exemplo, agora na pandemia, teve uma série de mensagens que se diziam espíritas e a gente vai analisar que não tem nada de espírita. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Mas, para a gente fazer isso, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, nós temos que ter uma base através do estudo, né? Rejeitando sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que está se manifestando. Porque muitas vezes é um mistificador que está ali se passando por um mentor, por um orientador, e na realidade não o é. Né? Então, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos que acabam por se retirar, uma vez que fiquem bem convencionados de que não lograrão iludir. Então, se aquele espírito ele não vai conseguir te iludir, porque você é uma pessoa que tem uma base boa, estudou, e assim são as obras literárias, né? Os livros publicados que existem por aí, né?
o que vai acontecer? Eles vão se afastar de você porque eles sabem que eles não vão conseguir te iludir, né? Então, repetimos, esse meio é o único, mas infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. É verdade, né? Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios as aconselham porque não têm a temer do exame. Porque aí, muito pelo contrário, quando a pessoa, o espírita procede, esse procedimento se procede assim, o que acontece? Ele adquire uma certa credibilidade junto ao mundo espiritual. Porque aquele espírita ele sabe que ele pode confiar em você, porque o indivíduo não vai ser iludido por os espíritos que ainda estão navegando nos mares da ignorância, né? E apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Né? Então, os maus realmente eles vão evitar a não se envolver mais com aquele indivíduo, que ele sabe que aquilo ele não vai coisar ali, né? E, finalmente, eis aqui o conselho que tal a respeito Deus nos deu São Luís. Em qualquer que seja a confiança legítima que vos dos espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir que deverias ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. Isso aqui, gente, a gente pode estender além do trabalho da área da mediunidade. Nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Se você vai estudar uma obra, você vai ler uma mensagem, né? Então, qual que é a recomendação que ele faz? É de se pesar e meditar, é de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que recebedes, e é de não deixares de pedir as explicações necessárias e a formares opiniões seguras, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso e obscuro. Então, se você vai ler uma obra, uma mensagem, ou assistir um vídeo de uma palestra que se diz espírita, etc., etc., se você tenha dúvidas, né, procure alguém que você acha que também que é um estudioso da doutrina e procure conversar e tirar essa conversa. Né? Essa é o nosso modo de pensar e de ver as coisas que os nossos amigos espirituais nos aconselham e nos convidam que assim possamos proceder. Né? Nós vamos agradecer a todos pela oportunidade do estudo. Né? Nós que agradecemos, Marcos. Como sempre, né? Excelente. E a questão do estudo, ela é fundamental, né? Por tudo que você falou, a gente precisa ter um conhecimento mínimo para a gente conseguir ter uma análise crítica mesmo de uma mensagem, né? Ou de um livro, igual você estava falando. Também a gente deve ampliar esse conhecimento de conhecimentos gerais, né? Porque Sim. Hoje, por exemplo, livros da doutrina espírita falam sobre física quântica. O indivíduo que não tiver o mínimo conhecimento sobre física quântica, ou biologia, ou sei lá, química, vai ficar um pouco difícil, né? Sim. Então a gente tem que estar atualizando o nosso conhecimento. Uhum. Hoje em dia, né? Mas os livros de André Luiz já trazem aí para a gente muito assunto complexo, né? Que se a gente não for realmente buscar essas informações, a gente fica meio perdido, não consegue entender mesmo. Muito bem, não. Fica mesmo. A gente tem que ter um conhecimento geral para poder acompanhar o raciocínio deles, senão a gente fica, né? Então, é de fundamental importância para nós, inclusive, esses grupos de estudos que a gente faz, né? Sim, com certeza. Boa lembrança. Inclusive, toda terça-feira a gente tem o estudo, né, básico da doutrina. A gente está fazendo o estudo da quarta parte do Livro dos Espíritos atualmente. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente. E é um estudo mesmo, básico, para quem está começando ou para quem, né, já está mais avançado. Estudo nunca é demais, né? Não. Eu sou suspeita para falar. O saber não ocupa espaço, dizia meu pai. E foi como você falou, é uma das únicas coisas que a gente leva dessa vida, né? Exatamente, não leva mais nada, né? Só o conhecimento e as nossas obras, ou seja, o que nós fizemos com o nosso conhecimento. Uhum. Exatamente. Muito bom, excelente, Marcos. Eu quero te agradecer, então,
pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente essa noite. E a gente espera nas próximas oportunidades, que eu sei que você vai voltar ainda esse ano. Eu queria te convidar para fazer a prece para a gente, final. Faço. Então vamos buscar a sintonia dos nossos amigos espirituais, nossa equipe que está sob a coordenação de Eurípides Barçanufo, que é responsável por esse trabalho que acontece nas noites de quarta-feira, para que possamos nos fortalecer e elevarmos nosso pensamento aos planos mais altos em agradecimento a Deus, nosso Pai, pela saúde, pelo pão nosso que não faltou na nossa mesa, tanto material como espiritual, né? E rogarmos para que Ele possa olhar para os nossos irmãos que estão hospitalizados, pelos nossos irmãos que estão entregues aos vícios e que estão vivendo nas ruas, aqueles que estão nos presídios, né? E que possa, além, acima de tudo, fortalecer Jesus e seu auxiliar mais direto com relação à nossa pátria, que é Ismael, o mentor do nosso Brasil, para que os políticos também possam tomar as melhores decisões, sempre visando o bem comum de todos, né? E que Jesus, na qualidade de pastor divino, ele possa nos fortalecer, nos dando força e perseverança para vencermos as nossas dificuldades, que sabemos, como diz Joana de Anjos, que somos herdeiros de nós mesmos, né? Que são pendências que trazemos de vidas passadas, e que Ele possa iluminar o nosso caminho com o seu Evangelho, para que nós possamos ver e vencer as dificuldades que fazem parte do nosso, e são necessárias serem vencidas, porque fazem parte do nosso crescimento intelecto e moral. Que possamos enxergá-las com tranquilidade e paz e vencê-las sem revolta, sem a reclamação cotidiana que todos nós nos entregamos, né? Que o amor de Jesus, então, possa nos envolver hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Marcos, obrigada mais uma vez. E a gente agradece também a nossa audiência aí, quem está ao vivo e quem está assistindo depois, gravado. Qualquer dúvida, comentário, coloca aqui embaixo no vídeo. Se precisar, a gente vai responder depois. Até a próxima semana, gente. Uma boa semana para todos.